A falta de espiritualidade causa divisão. E é isso que você vai aprender agora. Que Deus abençoe a sua vida e que o Espírito Santo proteja e fortaleça e guarde toda a sua casa. Diz assim em 1 Coríntios, Paulo mostra isso dizendo sobre as dissensões demonstram a falta de espiritualidade. E aí no versículo 4 ele diz assim: quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Ora, o que é andar segundo os homens? É quando você deixa de andar segundo a vontade de Deus, segundo a direção do Espírito Santo. E aí você vai agir na carne. Você vai ser maldoso, invejoso, vai florar a mágoa. Tudo aquilo que provém da carne vai florescer. Eu vou repetir. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Hoje, a gente pode ver isso. A pessoa dizendo, eu sou do bispo A, eu sou do pastor B, eu sou lá do apóstolo, eu sou lá do missionário. Mas olha só o que diz o versículo 5. Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes. E isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Tudo foi criado por Deus. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento, ele vem de Deus. E quantas são as pessoas que elas dizem assim, eu sou de Deus, mas ela vive em divisão, em discórdia com o irmão, porque o irmão é de Apolo e ela é de Paulo, ou vice-versa. Mas eu lhe pergunto, quantos senhores existe? Só existe um. E muitas são as pessoas que vivem se gladiando, falando mal uma das outras, quando na verdade o líder dela, um dia, foi de Paulo e saiu para servir Apolo. O que significa isso? Foi de uma igreja e saiu, foi para outra. Aliás, diga-se de passagem, acho que dá para contar na palma de uma mão quantos são os líderes que um dia não estiveram numa outra denominação. E eu lhe pergunto, por acaso eles não são de Deus? Claro que são. Isso me faz lembrar, para finalizarmos, sobre o samaritano. Cuidado, gente, porque o primeiro mandamento é amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma e todo o teu entendimento. E o segundo mandamento é amarás o teu próximo como a ti mesmo. E isso a Bíblia nos mostra em Lucas capítulo 10, no versículo 31, quando aquele homem foi espancado, roubado, estava ferido, à beira do caminho, à beira da morte. Aí diz assim no versículo 31, casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo passou de largo. Quer dizer que o sacerdote religioso, homem de Deus, que deveria cuidar daquele homem, passou a distância. Versículo 32, olha só. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e vendo também passou de largo. Quer dizer que tanto o sacerdote como o levita, ó, como quem diz, farinha pouca meu perão primeiro. Eu quero cuidar de mim. Versículo 33, certo samaritano. Quem é o samaritano? Inimigo dos judeus. De quem não se esperava nada é que teve ajuda, socorro, a ação segundo a vontade de Deus. Certo samaritano que seguia-o, seu caminho passou-lhe perto e vendo compadeceu dele. E aí colocou ele sobre o animal, levou para hospedaria,
pagou o custo, enfim. Não é esse o segundo mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, é o primeiro mandamento, e o próximo, amarás o teu próximo. Então, pessoal, a gente fica observando pessoas dizendo assim, não, você é covarde, você é medroso, você é aquilo. Em primeiro lugar, quando você aponta o seu dedo para alguém, já reparou que tem 4 dedos apontados para você? A palavra de Deus diz em Mateus 7, não julgue para que não seja julgado. Então, quando você ouvir alguém falando do seu irmão, seja o irmão biológico, seja o irmão espiritual, seja ele o que for, criticando porque ele estava numa denominação e agora está em outra, pode ter certeza, a pessoa está vivendo segundo a carne e não segundo a vontade de Deus. Paulo registrou isso, porque essas dissensões, essas brigas, essas confusões estavam acontecendo no tempo de Paulo, no tempo da igreja primitiva. E nós não podemos ser hipócritas. O que é ser hipócrita? Hoje eu meto malho, critico, e amanhã eu trago os evangélicos, os cristãos, de um modo geral, para perto de mim. Nós temos que viver em paz, em amor, uns com os outros. Espero ter conseguido lhe ajudar. Que Deus abençoe a todos e até a próxima.